Olá, caros alunos. Então, agora vamos nos dedicar à videoaula 2 da semana 5. A videoaula 2 da semana 5 intitula-se A Literatura enquanto Arte e suas contribuições para a educação não formal. Gostaria de iniciar lembrando que literatura é arte, a arte das palavras, né? Então, nada melhor para o enriquecimento das atribuições e dos fazeres do pedagogo em espaços não formais de educação, como a arte literária, né? A literatura. Eu quero lembrar, né, que a literatura, enquanto arte das palavras, ela nos permite sonhar, imaginar, criar, inventar, ressignificar, ela amplia nosso vocabulário, né? Ela permite que conheçamos a nós mesmos, ela permite que nos posicionemos de outras formas frente ao mundo. Enfim, conhecer a literatura enquanto arte nos enriquece, nos aperfeiçoa enquanto cidadãos, enquanto sujeitos, enquanto pedagogos e nos diferencia, né, do senso comum. Por isso é que vocês estão cursando um curso de graduação, um curso no ensino superior. Bom, quero falar especialmente também sobre o seguinte tema: literatura e a construção da cidadania. Mas antes eu quero lembrar que a literatura ela é marcada pelo processo polissêmico de linguagem, ou seja, pela possibilidade de atribuirmos múltiplos sentidos, inúmeros sentidos, vários sentidos a um texto literário. É por isso que Humberto Eco vai nos dizer o seguinte: literatura é uma obra aberta. O que significa dizer que é uma obra aberta? Significa dizer que temos inúmeras interpretações e essas interpretações não podem e não devem ser classificadas como certas ou erradas, mas sim como possíveis e impossíveis. Vou dar um exemplo. Você está lendo um texto literário que se trata de um romance. O tema é um romance entre dois adolescentes. E aí alguém vem com uma interpretação totalmente fora. A pessoa quer falar sobre imposto de renda e sobre dinossauro. A pergunta é possível? É cabível, né? Tem relação? Tem conexão? É possível estabelecer diálogos entre um dinossauro ou tema sobre imposto de renda, ou biodiesel, por exemplo, com o tema em pauta neste texto literário? Se for possível, tudo bem. Se não for possível, aí não será adequado. A literatura, né, portanto, contrapõe-se à paráfrase. O que vem a ser a paráfrase? O mesmo, a repetição, né, a reformulação, mas uma reformulação que sempre traz sentidos já ditos, já falados, já colocados. A paráfrase nos impede de avançarmos em nossas reflexões, a paráfrase nos impede, né, de ressignificarmos, de atribuirmos novos sentidos. E pensando na importância da literatura enquanto arte das palavras, e pensando no processo polissêmico de linguagem, que, a meu ver, deveria ocupar um lugar nobre nas salas de aulas regulares e também em espaços não formais de educação, eu quero lhes falar sobre literatura e cidadania. E eu trouxe um trecho importante aqui que eu coletei de um autor muito importante. Ele diz assim: cidadania requer senso crítico. É, de certa forma, difícil, para não dizer impossível, exercer a cidadania sem que se formule uma posição crítica em relação à realidade em que se vive. Como ser cidadão sem análise do que acontece no nosso dia a dia, sem questionar acontecimentos tais como a falta de liberdade de oportunidades, a miséria, o desemprego que marginaliza,
a discriminação racial, a escalada da violência, os preconceitos de toda ordem, as desigualdades, a corrupção, a exploração da força de trabalho, o trabalho escravo e a prostituição infantil, a falta de ética na política e muitos outros fatos e acontecimentos, eu concordo plenamente com o autor. Como vamos exercer a cidadania se não temos posicionamento crítico, se não temos argumentos e contra-argumentos, né, para refutarmos a desigualdade, como ele cita aqui, a falta de ética, a marginalização, a falta de oportunidades? A pessoa que lê, o sujeito que lê tem argumentos, tem pensamentos, tem contra-argumentos, tem possibilidades de pensar de diferentes formas, ele dialoga com diferentes autores, ele dialoga com diferentes obras e com outras artes de maneira geral. O sujeito que lê é um sujeito diferenciado. Então, o que eu gostaria de lhes dizer, né? Que a literatura permite também que façamos, além de todas essas discussões, todas essas reflexões, que fiquemos conosco mesmo, né? Com os nossos sonhos, com as nossas alegrias, com os nossos devaneios, com as nossas angústias, né? Com as nossas possibilidades e com as nossas impossibilidades. E se nós tivermos em mente que o tempo de aprendizagem na educação não formal é flexível, e se nós tivermos em mente que, sobretudo e principalmente, a educação não formal deve valorizar, reconhecer e respeitar o sujeito, quer seja o sujeito criança, quer seja o sujeito adolescente ou sujeito adulto, do jeito que ele é, logicamente buscando aprimorá-lo, logicamente buscando enriquecê-lo, logicamente buscando refiná-lo, né? Se nós tivermos em mente tudo isso a respeito da educação não formal, vamos ainda mais valorizá-la, ainda mais contar com este recurso importantíssimo, vastíssimo e riquíssimo. E a literatura infanto-juvenil brasileira, ela é vasta, né? E hoje ninguém tem desculpa para dizer que não lê, porque nós temos obras dos autores famosos, clássicos, nacionais e internacionais, disponíveis para serem baixados. Nós temos obras de todo tipo. Ah, mas eu gosto de ficção científica. Tem ficção científica. Ah, mas eu gosto do gênero horror. Tem o gênero horror também. Ah, mas eu gosto apenas de ler textos relacionados à vida escolar, à vida acadêmica. Tudo bem, também é possível. Dando sequência, queridos alunos, eu gostaria de lembrar o seguinte: quando eu falo em flexibilidade, em maleabilidade na educação em espaços não formais, eu não estou dizendo que pode tudo. Vocês já aprenderam que mesmo a educação acontecendo em espaços não formais, é preciso um planejamento, é preciso uma organização. Planejamento e organização em que sentido? O que vai ser feito, por que vai ser feito, qual a justificativa daquela ação, daquela atividade. Ah, hoje nós vamos levar os estudantes para conhecer o teatro da cidade. Por que vamos levar os estudantes para conhecer o teatro da cidade? Para quê? Com qual finalidade? E qual a justificativa? Por que é importante que o cidadão, de maneira ampla, e as crianças, desde a mais tenra idade, conheçam o teatro, conheçam vários teatros, o teatro da sua cidade, teatros de diferentes lugares do Brasil, diferentes lugares brasileiros e do exterior também, né? Por que é importante que ela conheça o cemitério? Por que é importante que ela conheça, por exemplo, o funcionamento de uma secretaria da cidade? Por que é importante que ela conheça os pontos turísticos? Para tanto, é imprescindível dizer que o pedagogo que vai atuar nesses espaços, ele próprio precisa já ter feito excursões,
expedições, ter ido a esses lugares, estudar esses lugares, né? Saber de sua relevância, saber em que condições se encontra para poder levar os seus alunos, né? As crianças, os jovens pelos quais ele é responsável. Bom, eu vou parar por aqui porque nós teremos a presença de um convidado muito especial, que é o publicitário e artista plástico Leonardo Scarulis, que aceitou ao nosso convite, e eu quero muito agradecê-lo por isso, porque as pessoas muitas vezes ficam envergonhadas diante das câmeras ou têm medo de falar diante das câmeras, e o Leonardo, apesar da sua timidez, apesar da sua discrição, ele veio, aceitou falar conosco, aceitou o nosso convite, que muito nos honra, e ele vai falar sobre a questão da observação no que se refere a obras artísticas. Por que é importante observarmos? Com qual finalidade observarmos? Por que é importante, quando vamos visitar um museu, por exemplo, nós nos determos em um quadro e admirá-lo por alguns minutos ou por algumas horas até? Então, queridos alunos, com a palavra, Leonardo Scarulis. Bem-vindo, Leonardo. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade e trazer para vocês uma coisa que é bastante significativa para mim. Com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de aprofundar o meu trabalho, que é decorrente de um longo tempo, onde eu sempre exerci atividade artística para alguns companheiros de jornada, para muita gente, fazendo capa de livro, ilustrando livro, e dessa vez eu consegui uma unificação desse trabalho depois de um bom tempo pesquisando e tendo conversas muito interessantes com o pessoal diretamente ligado à área. Esses professores dos quais eu tive a oportunidade de permanecer um tempo junto, passaram as suas características, as suas emoções, e com relação a tudo que eu consegui, com todos a pesquisa feita, com todo aquele material que eu tinha em mãos, eu consegui unificar meu trabalho. Então eu consegui passar para a parte literária de uma maneira bem interessante. O que eu fiz? Eu trabalhei utilizando a pesquisa dos professores e comecei a abordar temas bastante significativos. Estes temas, eles são muito pertinentes para as crianças que estão começando a alfabetização. Elas vão lidar com situações que passarão a entender o significado, principalmente dos títulos dos livros, onde são abordados temas de relevância fundamental. Eu queria apresentar o livro para vocês. Por exemplo, esse livro aqui trata do preconceito de uma maneira bastante direta, bastante rápida, onde o professor, o contador de história, o educador, o pai, ou seja, em ambientes não formais de educação, conseguem passar o tema de uma rapidez e de uma forma bastante lúdica, onde o primeiro contato vai ser bem interessante. Por exemplo, quando a gente fala da honestidade, uma coisa também extremamente pertinente, uma coisa onde a criança se depara com este momento e ela percebe que a honestidade é uma coisa extremamente grande e qualquer coisa pode acontecer que desagrade a eles. Por exemplo, quando a gente fala de solidariedade, a gente sabe que um exemplo de um adulto, de um professor, de um pai, vai ser sempre uma coisa muito relevante para essa criança. E essa é uma forma rápida e concisa de abordar esse tema.
E a gratidão, para fechar esses primeiros livros, também é uma forma bastante interessante da criança ter contato com esse tema e de uma forma também bem interessante. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que quando alguém precisar de algum conselho, de alguma coisa, invista em educação. Invista porque a educação nos traz relevantes formas de viver, de aprender e de ser mais evoluídos. Muito obrigado.